Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 101 de 180, Tudo em Deus, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas, sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo Tudo em Deus. Esse título em que Emmanuel dá para essa lição, ele utiliza esta passagem evangélica que foi anotada pelo discípulo João. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Vejam bem que essa frase é de Jesus. Ele está afirmando que ele não pode fazer nada, porque não é ele que faz, é Deus. E Emmanuel começa a nos explicar, dizendo que constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Emmanuel já inicia nos alertando sobre a vaidade, dizendo que esta frase de Jesus é um excelente exercício
para que nós possamos meditar sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre aquilo que nós estamos comportando diante da sociedade, diante das pessoas. Porque essa frase é de um significado enorme e que realmente, ao refletirmos sobre ela, nós vemos que o homem nada pode sem Deus, assim como Jesus não pode, como ele se autoafirma, quem dirá nós? Nesta outra parte, ele diz: todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem, efetivamente, é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Emmanuel está dizendo que a gente vê muitas personalidades que querem dominar o mundo, o palco terrestre, e afirmam também que não precisam do Altíssimo. Aliás, muitos deles acreditam que não exista Jesus, que não exista Deus. Entretanto, a única realização que eles conseguem é essa dilatação. Mas nessa coisa ilusória, eles vão ter somente esse contato com as verdades divinas, que seria após a morte, quando eles vão ver que estão sozinhos, sem nada e diante de uma realidade completamente diferente daquele que almejava, ou pelo menos percebia, se for o caso. E também diz que quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento, eles espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra, incumbem-se de repô-los no lugar que lhes compete. Estas pessoas que são exaltadas aqui na Terra, muitas vezes não é preciso chegar à morte para ele ver essas verdades divinas. O tempo, muitas vezes, ele se incumbe de fazer isso. É quando a pessoa está muito orgulhosa de si, e aí ele se sente o maioral, seja pela fortuna, seja pela a fama que ele possui, e ele então age dessa forma com as pessoas. Ele passa com aflições dos espíritos, dando aflições aos espíritos, melhor dizendo, e espalhando ruínas materiais. Só que depois, essa própria multidão vai repô-lo no lugar que lhe compete. Porque se ele cai aqui perante a população, nesta questão do dinheiro ou da fama, a população vai também virar as costas para ele. Nesta outra parte, diz que os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras.
Emmanuel diz a respeito dos discípulos sinceros, porque eles não ignoram esta frase. Eles sabem perfeitamente que nada podem se não tiver o Pai junto com eles. E que esta colocação aqui na Terra, esta oportunidade aqui na Terra, vendo paisagens excelentes, recursos, bênçãos, que tudo vem de Deus, o espírito de serviço que deve demandar a cada um, eles, agindo dessa forma, eles vão amar sempre, aproveitando o bem e esclarecendo a verdade para todas as pessoas, não somente para si, e o que retifica caminhos e acende novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada podem fazer, que somente através do Pai, onde vão honrar esse Pai maravilhoso. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948.